A alma anelante de Deus. É a mensagem que me tocou o coração esta tarde, e meditando sobre isso, entendi a importância dessa palavra. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Caríssimos irmãos e amigos aqui presentes, este salmo é um cântico inspirado de um descendente da família de Coré. E essa família era uma família de músicos especiais na vida do povo de Israel, que participava constantemente da liturgia do tabernáculo. Posteriormente, ao longo da história, participava também da liturgia no templo de Israel, ainda nos dias de Salomão. E o autor deste salmo, que não é Davi, encontrava-se, quando ele dizia estas palavras, com um coração triste e angustiado. Ele se encontrava exilado, distante, no extremo norte da Palestina. E lá ele não tinha os mesmos privilégios, a mesma alegria, a mesma liberdade para estar adorando a Deus no templo do Senhor. Ele desejava isto com toda a sua alma, voltar ao templo para adorar a Deus do jeito que ele havia aprendido e do jeito que ele tinha um ministério para tal. E então o que ele faz? Ele expressa o seu anseio, o seu anelo por Deus. E ele faz isso revelando as profundezas da sua angústia interior, orando a Deus para que ele pudesse voltar a Jerusalém, retornar à sua cidade santa, para continuar nos serviços levíticos da casa de Deus. E é interessante que esse cântico, a despeito da sua beleza estética como poesia, é na verdade um canto que não tem nada de otimismo. É um canto triste, não é um canto de vitória, não é um canto de expressão de alegria, é um canto de conflito interior. Ao mesmo tempo era um canto em que ele revelava na sua poesia a sua fé, a sua crença num Deus todo-poderoso que poderia mudar aquela situação. O poeta estava longe de Jerusalém, lugar onde ele era um ministro de louvor no templo, e agora ele não podia fazer nada. Ele estava impedido, não apenas impedido de fazer o que ele gostava de fazer, mas estava impedido de ser aquilo que ele sempre foi: um ministro de louvor, um adorador a Deus, um louvador do Senhor. O crente verdadeiro não precisa ter um título de ministro para ser um louvador. Basta que ele abra a sua boca e expresse o sentimento da sua alma para dizer: obrigado, Senhor, porque tu vives e tu reinas e tu ages livremente na vida da humanidade e na minha própria vida. Na verdade, este salmo é uma confissão de conflito interior, que esse filho de Coré está vivendo aqui de um modo assim muito especial. Dentro dele convivia sentimentos contrários, de alegria e de tristeza, de insegurança e ao mesmo tempo de esperança, de fé e de incertezas. Ele estava vivendo esse drama. Ele estava dominado por um profundo sentimento de desamparo. Era o que ele sentia. Era como se ele estivesse numa estrada sinuosa de
pedras que provocavam a sensação horrível de decepções e de frustrações e de um caminho que parecia nunca chegar ao seu fim. Esse era o sentimento que ele estava vivendo. Não é mais ou menos o que acontece na vida de muitas pessoas? Não é mais ou menos o que está acontecendo com a sua vida nesta noite? Mas hoje o Espírito Santo me trouxe trazer essa mensagem, porque o Senhor tem algo para a sua vida. Ele tem algo para mudar a sua história. Ele tem algo para aliviar as suas angústias, para atenuar os seus sofrimentos e mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus em todas as circunstâncias adversas da nossa vida. Ele é Deus Todo-Poderoso. Agora, é interessante que a gente aprende com Ele uma coisa: que em meio a essa caminhada, a essa estrada da vida, o salmista descobre que era possível experimentar a presença de Deus. Várias histórias no Velho Testamento e no Novo Testamento, e na história de homens e mulheres de Deus ao longo de todos esses tempos, inclusive nos tempos atuais, vem nos mostrar que o nosso Deus é aquele que opera não apenas no momento de exultação e de alegria e de beleza, como tivemos nos louvores que cantamos, mas é aquele que opera no deserto da vida, é aquele que opera no silêncio, é aquele que opera quando sofremos, é aquele que opera na nossa vida e que vem ao nosso encontro nos momentos mais inesperados da nossa história e da nossa vida pessoal. Ele redescobre a presença de Deus. E a presença de Deus não é uma coisa para se sentir de vez em quando. A presença de Deus é uma coisa extraordinária. A gente aprende na Bíblia que a presença de Deus não é uma presença transcendente, que Ele precisa sair do seu lugar para estar aqui. A presença de Deus é, antes de tudo, uma presença imanente. Sabe o que quer dizer isto? A imanência de Deus diz respeito à sua presença pessoal, junto de nós, perto de nós. E mais do que isso, no crente em Cristo Jesus, é uma presença imanente dentro do crente, para trazer alegria, conforto, diante de todas as lutas que ele possa enfrentar. A alma do salmista estava triste, estava anelante, estava ansiosa por alguma coisa que pudesse reverter aquele quadro de angústia e de frustração que ele estava vivendo. Caríssimos irmãos, assim também, nesta noite, se você está ansioso, se você está anelante por uma mudança no rumo da sua história, nesta noite, se você reconhece que Deus é a única fonte de paz e de alegria para a sua alma nos momentos mais difíceis da sua vida, saiba, conheça então algumas coisas que eu quero lhe mostrar aqui, algumas nuances da vida desse salmista, desse cantor, desse poeta angustiado, que podem ser comparados com a nossa própria experiência, a nossa experiência pessoal. Naturalmente, o melhor tipo de pregação que se faz às vezes nos púlpitos das nossas igrejas são aquelas pregações triunfalistas, aquelas pregações que apenas tentam mostrar para você um lado positivo da coisa e se esquecem de outras coisas que são importantes. E às vezes o crente vem, se ilude com um triunfalismo barato e volta para casa do mesmo jeito, com o mesmo problema, com a mesma angústia, no mesmo caminho. Mas eu estou aqui para dizer que no caminho da sua tristeza, no caminho da sua angústia, no caminho da sua frustração, o Senhor está pronto a trazer paz interior, a mudar a sua história, a mudar o curso da sua vida.
O salmista, na verdade, vem revelar, não apenas como história, mas como uma realidade comparável à realidade de muita gente nos dias atuais. Ele vive uma crise. Ele vive uma crise interior, lá dentro dele, daquela que não aparece exteriormente, como muita gente vive hoje, que esconde por trás de uma maquiagem de tudo certinho, de tudo arrumadinho, mas na verdade essa maquiagem esconde a sua angústia, esconde o seu problema, esconde as suas lágrimas, e você, porque você não quer que as pessoas saibam, não quer que as pessoas participem da sua angústia, você prefere sofrer sozinho, você prefere se autocompadecer. E quando uma pessoa se é cheia de complacência própria, geralmente ela não abre espaço para a operação, a paciência e a complacência do Senhor. Mas hoje eu estou aqui para você abrir as porteiras do seu coração e dizer: Espírito Santo, pode vir, pode entrar, muda a minha história, perdoa os meus pecados, eu confesso diante de ti, porque eu estou pronto para aceitar a tua intervenção na minha história de vida. É interessante que o salmista faz, na verdade, nesse Salmo 42, um lamento. É um lamento que ele faz. E nesse lamento é, na verdade, o fruto de uma crise interior que ele estava experimentando, que estava roubando a sua paz, que estava roubando a sua alegria, que o estava deprimindo, que estava maltratando o seu coração, que o estava desconcertando e até desconectando das coisas boas que ele podia participar, porque ele se tornou negativo. É interessante que o sentido da palavra crise, no contexto da experiência disso aqui, ela é uma experiência que coadunava e que coaduna com a experiência de cada um de nós. Em algum tempo da nossa vida, em algumas situações que nós não contamos, nós somos confrontados com crises interiores, com angústias interiores que não conseguimos dizer ao Senhor. Quantos crentes têm tudo para viver uma vida de vitória na presença do Senhor, mas eles agem como se fossem pessoas completamente alheias a tudo que Deus é capaz de fazer. Você veio para Jesus, sabe para quê? Para alcançar a bênção, para receber do Senhor a força interior, para ser um vencedor e não para ser vencido pelas circunstâncias negativas da sua vida. E a palavra crise é uma palavra que ela pode ter vários sentidos nos tempos modernos, nos nossos tempos atuais. E uma crise, ela pode representar uma alteração que geralmente sobrevém no curso de uma circunstância repentina. Se começa uma crise, estou alegre e de repente sou surpreendido por algo inesperado, e aí começa uma crise moral, uma crise física, uma crise psicológica, uma crise orgânica, provocada por algum sentimento ruim, alguma coisa que você não conta. Uma crise pode ser, às vezes, uma manifestação violenta e repentina que
é capaz de romper com o equilíbrio emocional de uma pessoa. De repente a pessoa que parecia tão normal se torna completamente irreconhecível, anormal no seu comportamento, na sua linguagem, no seu modo de ser, até no seu modo de olhar. Eu disse: meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Que desequilíbrio é esse? Uma crise muitas vezes pode representar na vida de uma pessoa um estado de dúvida e de decisão e de mudança súbita que obriga essa pessoa a ter que fazer alguma coisa. Todos nós, em algum tempo de nossa vida, somos surpreendidos por situações que provocam crises dentro de casa, no emprego, na conta bancária, na família, por uma doença, por um desentendimento familiar, por uma dificuldade qualquer, uma crise inicia. Agora note que a crise do poeta neste salmo é identificada pela angústia da sua alma, e então ele expõe para Deus de forma poética, dizendo: como suspira, como anela, como deseja a corça ou o cervo pelas correntes das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma por ti. E há alguma coisa interessante aqui. 3 crises são vivenciadas pelo poeta aqui, por este homem. 3 crises. Em primeiro lugar, uma crise de fragilidade emocional. É aquela disposição para sentir alguma coisa que sai do equilíbrio. É aquilo que a gente chama de suscetibilidade, que significa deixar-se dominar por certas impressões do dia a dia, exteriores, e acabam por tornar-nos frágeis, melindrados facilmente. Significa tornar-nos capazes ou passíveis de receber ou de experimentar, de sofrer certas coisas de angústia, de tristeza, de mau humor, que você não sabe como explicar. Pode significar a fraqueza de se deixar influenciar negativamente sem ter forças para reagir. É aí, quando essa crise inicia, que você perde a disposição para orar a Deus, que você perde o desejo de vir à igreja para ouvir a voz do Senhor. Quando o crente precisa mais do Senhor, o nosso inimigo invisível, Satanás, criará, sem dúvida alguma, todas as barreiras para neutralizar, para bloquear a sua ida em busca de solução em Deus. Então ele faz você ver defeito na igreja, ver defeito no pastor, ver defeito no irmão, na irmã. Nada aqui serve para você, porque você está dominado por aquele sentimento negativo de frustração, de crise interior, de fragilidade. Por qualquer coisinha você se ofende, por qualquer coisinha você se magoa. Quanta gente magoada, e quantas mágoas tem provocado até mesmo doenças físicas, como fruto exatamente de emoções dilaceradas por falta de controle, de equilíbrio. Porém, nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que tem o poder de equilibrar nosso espírito, de equilibrar nossos potenciais, de equilibrar a nossa vida, para que o fruto do Espírito apareça com amor, com bondade, com paciência, com fé, com mansidão, com a graça, para alcançarmos a bênção de Deus. O salmista aqui
se compara a uma corça com sede. Uma corça que busca águas correntes e límpidas para saciar a sua sede. É interessante que até mesmo naquelas terras da Palestina, a corça era e ainda é um animal que se destaca pela habilidade e velocidade que possui, difícil de ser capturada numa mata, numa montanha, como ela é capaz de fazer isso. Entretanto, quando a corça está com sede, ela busca águas correntes, ela evita águas paradas, ela procura sentir o cheiro das águas e o barulho das águas para ir atrás das águas correntes, para saciar. Então ela vai junto aos riachos, ela procura os rios caudalosos para tentar saciar a sua sede. Só que a corça é um animal de poucas defesas, e por isso a corça se torna suscetível aos ataques dos seus predadores. Geralmente um lugar de águas correntes é um lugar público, um lugar aberto, lugar de poucas defesas, onde os predadores estão na espreita para apanhar a corça, o veadinho, aquele animal indefeso. O salmista se sente como uma corça assustada, com sede, anelante por águas correntes que pudessem saciar a sua sede. Ele se sentia totalmente indefeso, ele se sentia no risco de ser atacado por predadores da sua alma. E a corça aparece, é interessante um detalhe muito interessante da natureza. A corça aparece geralmente na língua original, no hebraico, ela aparece no texto original num feminino. Isto passa a ter um sentido especial, porque a corça ou a cerva, no período de acasalamento, ela se torna fértil, e por se tornar fértil, naturalmente, ela mais do que qualquer outra coisa, ela brama, ela anela, ela deseja beber águas límpidas, águas correntes. E nos tempos modernos, caríssimos irmãos, o cristão tem vivido com muita sensibilidade ruim, negativa, facilidade, exposição para os predadores da sua alma, que querem roubar a sua paz, que querem anular a salvação que você recebeu do Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui podem dizer: eu recebi a salvação em Jesus Cristo e reconheço que Ele é o Salvador e Senhor da minha vida? Você já parou para pensar sobre isso? Não há preço que pague o preço da sua salvação. Não há nada que possa superar isso. Nada. Agora, existe um predador que quer roubar isso de você, que quer anular a sua alegria, que quer roubar de você a oportunidade de servir a Deus, de ser um vitorioso, de reagir positivamente contra os sofrimentos e tantas coisas que possam acontecer. Há um predador da nossa alma. Eu sou um pastor, não sou místico, mas eu creio piamente na existência dos demônios. E os demônios não são figuras de retórica, não são meras figuras metafóricas. Os demônios são pessoas reais, não pessoas humanas, pessoas espirituais que agem invisivelmente e que estão na terra com uma única finalidade:
criar problemas para aqueles que servem a Deus, criar problemas para que o reino de Deus se expresse de maneira especial na vida das pessoas. Quando era novo, no início do meu ministério, eu tive uma experiência única na minha vida. Eu estava no meio de uma mata, porque trabalhava numa região rural, como evangelista, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. E numa determinada noite, eu resolvi visitar uma família de novos convertidos, que eram plantadores de fumo, naquela região lá do estado de Santa Catarina, no interior do estado de Santa Catarina. E eu desci, andei 18 quilômetros a pé com os irmãos, descendo uma serra. Aí quando os irmãos foram à frente, e eu resolvi, então, com mais ou menos uns 150 a 200 metros, acho que não tinha isso aí, tinha uma matazinha meio alta, mas havia uma picada no meio da mata, para poder chegar à fazenda de uma família chamada família Teles, novos convertidos. E eu precisava chegar aquela noite. Já era mais ou menos 1h pouco da manhã, quando eu então deixei os irmãos e tomei o caminho daquela picada. Como eu não tinha uma lanterna, alguma coisa, os irmãos pegaram um pedaço de pano, embeberam num pouco de querosene das lamparinas, e então acenderam. E eu fui com aquilo, alumiando a picada, aquele caminho, para eu poder chegar à casa, aquela casa. De repente, no meio do caminho, eu ouço um barulho atrás de mim. E quando eu ouço um barulho atrás de mim, eu vejo que havia alguém atrás de mim. Havia um homem, mas esse homem estava a uma distância mais ou menos de uns 3 metros, 4 metros, e eu não podia ver. Alumiei assim: ó Senhor, achei que fosse algum morador ali dentro daquela fazenda. Cheguei mais para perto para ir junto, porque eu não conheço direito essa picada. E o personagem não me respondeu nada. Perguntei a segunda vez, e ele então disse: eu não sou quem você pensa. Eu estou aqui enviado pelo meu chefe para te matar e deixar o teu corpo exposto aqui. E para mostrar o poder que eu tenho, tu não vais conseguir fazer mais nada. Eu fiquei simplesmente como se estivesse atrofiado. Eu não conseguia dizer uma palavra, eu não conseguia mover as mãos, eu não conseguia mover o corpo. E o personagem começou a dizer: desde o teu nascimento, eu fui mandado pelo meu chefe para acabar com a tua vida por causa dos teus pais. E hoje tu não escapas. Quando tu tinhas 6 anos de idade, eu quis te matar, consegui te fazer cair sobre uma pedra, te esvair em sangue, com uma batida na cabeça. Eu tenho a marca da minha cabeça meio chatinha aqui de um lado, exatamente, e o sangue saiu, escorreu, e os meus pais correram e tal. Eu tinha só 6 anos de idade. E quando eu estou lá, naquela situação, meu pai ora a Deus: Senhor, por favor, é o meu filho, este é o filho da promessa que tu me destes. E então eu reagi. Só que eu não sabia dessa história, eu não podia me lembrar nunca disso. E esse personagem me contou a história. Naquele dia eu não pude, por causa da oração dos teus pais. Mas hoje tu não escapas. Hoje eu vou te matar. Hoje eu vou acabar com a tua vida. E ninguém vai nem saber o que aconteceu. Só que o diabo não entra em crente. O diabo pode até criar situações embaraçosas de neutralização exterior. Eu fiquei com as mãos estavam meio endurecidas, a língua não conseguia abrir, mas o meu espírito estava intocável. E no meu espírito eu orei a Deus: Senhor, solta minha língua, solta o meu corpo, e não permita que o diabo zombe da tua palavra e da oração dos meus pais. E quando eu
terminei de orar lá dentro de mim, eu senti minhas mãos livres, eu senti a minha língua livre. Então eu gritei: vai embora, Satanás, porque tu não podes atingir a minha vida, eu estou guardado pelo Senhor. Não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer. Satanás tem um demônio pelo menos para cada pessoa aqui, para acabar com a sua vida. Mas não fique com medo não, porque você faz diferença. Ele não se preocupa com quem o serve. Quem está sob o domínio dele, ele não se preocupa. Se preocupa com você, sabe por quê? Porque o seu Senhor não se chama Lucifer, o seu Senhor chama-se Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o libertador, Ele é o Salvador. O seu reino não é o reino das trevas, é o reino da luz. O seu reino não é o reino de Satanás, é o reino de Deus, que se expressa na sua história e na sua vida. Nas suas crises, não se esqueça, Ele é o Senhor. Por isso o salmista dizia que ele podia orar ao Senhor e dizer: na minha tristeza, na minha angústia, tu és o meu Deus. A minha alma ainda espera em ti, a minha alma confia em ti, a minha alma reconhece o teu poder sobre todas as coisas. Uma segunda crise desse homem foi uma crise de exílio interior. A leitura dos versículos de 3 a 6 indicam que, no contexto da história desse salmista, ele estava vivendo um isolamento, ele estava vivendo um exílio à distância da sua cidade de Jerusalém. Mas na verdade, mais do que um exílio da sua cidade e das suas atividades espirituais lá em Jerusalém, era um exílio interior, era um exílio de Deus. Era como se Deus não estivesse com ele. Esse era o sentimento que ele estava vivendo negativamente. Ele tinha a sensação horrível de que jamais ele sairia daquela situação. E sabe o que ele diz no versículo 4? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a minha alma. No versículo 3, o poeta, ele fala que deixou de comer para poder chorar. Foi um homem totalmente dominado por uma fragilidade interior. Deixa eu dizer outra coisa. Muita coisa eu poderia falar aqui. Quando ele viveu essa coisa interior, ele na verdade estava vivendo o que eu chamo de aquele exílio interior moral, em que promove dentro da pessoa o sentimento de abandono, o sentimento de isolamento social e, o pior de tudo, de isolamento espiritual. Naquela hora que você ora e parece que Deus não está ouvindo, que você busca o convívio com família, com amigos, e parece que todos estão tão distantes de você. Aquela coisa que torna um homem um ser quase antissocial. E esses sentimentos interiores, eles se tornam às vezes os piores inimigos da nossa alma. Eles promovem dúvidas, promovem rancores, ódios, iras, pelejas, e eles precisam ser arrancados do nosso íntimo pela graça e pelo poderoso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Bíblia quem diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. É interessante que ele diz assim, ele estava tão dominado por esses sentimentos, com uma visão tão pessimista acerca de tudo, que ele produziu na sua mente uma ideia negativa acerca de Deus. Ele inverte a visão das coisas ao seu redor. Ele só conseguia ver ao seu redor tristeza, sufoco, morte, desesperança. É interessante quando ele chega a dizer: ora, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim.
Ora, a palavra catadupa significa queda d'água, significa cachoeira, significam águas que caem em grande altura e produzem um grande estrondo, um grande movimento. O salmista não conseguia ver beleza nem energia nas quedas d'água. Ele só conseguia ver perigo, ele só conseguia ver ameaça, ele só conseguia ver morte, ao invés de ver a beleza, a alegria, o movimento de Deus. Deixa eu dizer uma verdade para vocês: até o belo fica feio aos olhos de alguém em crise. E tudo é motivo de dor e de medo. Em tempos de crise, nós somos tentados a enfeiar tudo ao nosso redor. Em tempos de crise, nós perdemos a lucidez das coisas, a doçura interior, nos tornamos amargos, a ternura. Quantas pessoas são amargas, por isso elas facilmente se irritam, por isso facilmente elas brigam, por isso facilmente elas xingam, por isso facilmente elas perdem o equilíbrio emocional, porque são pessoas que só veem as coisas pelo lado negativo. Nos tornamos às vezes embriagados pela tristeza e pela incerteza. Quanta gente é assim? Quanta gente se esquece de Deus, se esquece de tudo que o Senhor dá. Quando o poeta diz assim: todas as ondas e vagas passaram sobre mim, ele estava falando daquelas provações vividas aonde ele estava. Os abismos que atraem outros abismos, na verdade eu diria que são aqueles buracos sem fundo que nos querem engolir e nos envolver com uma mente negativa. Porém, quando o salmista diz: a minha alma brama, a minha alma suspira por ti, ó Deus, ele estava de fato se referindo ao bramido que o veadinho, que a corça, que é o cervo, solta no período do cio. O crente que brama por Deus é aquele que anseia satisfazer o seu desejo de produzir, de procriar, de prosperar. O crente que reconhece a soberania de Deus na sua vida, ele tem numa palavrinha dentro desse salmo. Uma palavrinha é a chave de tudo. Sabe onde é que está essa palavrinha? No versículo 8, quando diz assim: contudo. Depois dele fazer assim um rosário de coisas negativas e de problemas, ele diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e durante a noite comigo está o seu cântico. Contudo faz a diferença. Contudo faz a diferença. Uma palavra de reviravolta. Esse vocábulo contudo é uma conjunção gramatical que indica contraste, que indica restrição. É bom entender que nem sempre precisamos de bons discursos para alcançarmos a bênção de Deus. Basta uma palavra de Deus é suficiente para mudar o curso da nossa história. Uma palavra é capaz de fazer a reviravolta que precisamos em nossa vida. Contudo, se não obstante a vida é cheia de perigos e de ameaças, nós entendemos também que ninguém se expõe para Deus e continua desamparado. Ninguém, por pior que seja, por mais azedo, amargo, pessimista e confuso que seja, jamais dirá que Deus não estende a sua mão para mudar a sua sorte. O Deus que eu conheço é um Deus que muda a história, é um Deus que não envelheceu, é um Deus que não sofre as intempéries do tempo, é um Deus que para sempre e sempre continua eterno, poderoso, invulnerável, intocável e capaz de resolver as nossas necessidades.
Aleluia, aleluia, aleluia. Eu poderia dizer muito mais, mas vou dizer só isso mesmo. Eu não tenho certeza que eu não fiquei aqui esta noite à toa. Eu tenho certeza que esta era a palavra que Deus tinha como palavra profética para esta igreja. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está oferecendo a você a capacidade de tomar uma nova decisão, reverter o curso da sua vida, mudar a história da sua vida e dizer: eu quero essa vitória na minha vida, eu quero ser diferente, eu quero esse contudo de Deus na minha vida, eu quero a mudança do poder dessa palavra capaz de mudar a história da minha vida. E isto é possível se você nesta noite veio a este culto. Que esse culto não seja mais um culto de final de semana, que esse culto seja capaz de ser exatamente aquele culto que Deus propiciou a cada um de nós, o encontro com Ele, para reconhecermos a sua soberania, a sua graça e o seu poder. A igreja quer ficar em pé, por favor. Eu quero dar oportunidade aqui nesta noite. Quem sabe a pessoas amigas que estão visitando esse ambiente, a irmãos ou irmãs, há rapazes e moças, por algum momento estão vivendo um clima interior de dúvida, de tristeza, de angústia, e você precisa mudar isto. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Se isso é verdade, eu quero que você tenha coragem de vir aqui na frente. Eu vou orar por você aqui, em nome de Jesus, juntamente com os demais pastores. Homem ou mulher que tenha sido tocado pelo Senhor para uma mudança radical na sua história de vida, para ter o seu caminho desembaraçado, para viver uma vitória na sua história de vida, vem aqui em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque é Deus quem faz a obra. Pastores, por favor, queiram, por favor, se aproximar aqui em cima para orarmos por essas pessoas. Os pastores, as missionárias, por favor, na autoridade do Senhor. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos num Deus que está aqui para interferir, se você permitir. Não feche a porta do seu coração, não feche a porta da sua mente. Tenha coragem de dizer: Senhor, estou escancarando as portas da minha vida interior, para que tu faças a obra que precisa ser feita, para que tu me libertes das coisas que estão me amarrando, que estão me prendendo, que estão me impedindo de ser um crente vitorioso. A qualquer homem ou mulher, amiga, nesta noite, que tenha vindo aqui e queira entregar o seu coração para o Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como único e suficiente Salvador da sua vida, vem aqui, porque hoje é o dia da bênção, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da mudança radical na sua história da sua vida, em nome de Jesus. Esse Jesus que eu prego é ainda o Jesus que eu acredito durante toda a minha vida. Há 50 anos eu prego. Já fui tentado várias vezes para abandonar a ideia de ser pastor. Mas sabe por que eu sou pastor? Porque o Deus de milagres continua operando milagres. Porque o Deus de operações extraordinárias continua a fazer a sua obra de maneira extraordinária. E nós vamos orar e o milagre vai acontecer. As portas vão se abrir. A doença pode desaparecer. Você poderá sair daqui curado da sua enfermidade. Pode ser enfermidade física, pode ser enfermidade emocional, não importa qual. Hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação, hoje é dia de bênção, hoje é dia de transformar a sua amargura em doçura. Aleluia, 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 aleluia. Eu pediria a toda a igreja que está lá atrás que me ajude em oração. Ajude aqui. Eu quero que você tenha coragem de abençoar. Se você está bem, glória a Deus porque você está bem. Você está tão bem
que você pode clamar ao Senhor e dizer: Senhor, agora vai em direção a esses irmãos e irmãs, a essas pessoas, e resolva as suas angústias, as suas tristezas, e resolva os seus problemas, porque o Senhor é poderoso. Jesus não é alguém do tipo quebra-galho, que está aqui para resolver probleminha particular. Jesus não está aqui para ser manipulado por conveniências pessoais de ninguém. Jesus está aqui para agir na sua vida de acordo com o pré-conhecimento que Ele tem da sua vida. Por isso Ele pode operar para mudar a sua história em nome do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus de todos aqueles que te servem e que reconhecem como Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, um Deus que não precisa de fantasias, um Deus que não precisa de manipulações, um Deus que vem de encontro às necessidades mais prementes do coração, da alma dessas pessoas que estão aqui. Aqui, Senhor, tem homens e mulheres que de algum modo estão vivendo algum drama, que de algum modo estão vivendo alguma crise interior, uma crise que está afetando a saúde física, uma crise, quem sabe, que esteja afetando as suas emoções, uma crise que esteja afetando a sua vida espiritual, a tal ponto de quererem abandonar a igreja, de deixar o Senhor. Ó Senhor, hoje eu te peço, venha intervir, venha operar, venha libertar, quebra as algemas que estão prendendo alguns de receberem a tua bênção e de saírem daqui vitoriosos. Quebra as algemas, ó Deus, de ideias erradas, de conceitos equivocados, e opera livremente, opera livremente, opera livremente, para a glória do teu nome. Ajuda, Senhor, esse povo a não viver uma fantasia, a não viver uma coisa mística, mas a viver o cristianismo autêntico, verdadeiro da tua palavra, onde tu és o Senhor, tu és o operador de milagres, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Fique onde você está, por favor. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Tenho certeza que ninguém veio aqui como aqueles que jogam na loteria lá fora, fazer uma fezinha em Deus. Quem sabe eu seja sorteado, ou buscando algum mérito pessoal. Quem sabe se eu merecer hoje, Ele me dá a bênção. A operação de Deus não depende de mérito pessoal de ninguém, não depende de sorte nem de azar de ninguém. A sorte está lançada sobre todos como bênção de Deus. Ele vai ensinar você a lidar com as circunstâncias na sua vida, vai ensinar você a vencer os seus temores, as suas angústias, a curar as suas emoções doentes, para que você alcance a bênção de Deus. Amém, igreja? Então eu pediria a você neste instante, eu quero lhe ajudar. Se você pode fazer isso, faça comigo e com os pastores que estão aqui. Eu quero que você repita comigo. Eu quero lhe ajudar a fazer uma oração ao Senhor, uma oração de confissão e de libertação. Amém? Amém, irmãos? Todos vocês que estão aqui na frente, então fechem os seus olhos para que nada atraia a sua atenção, e repitam depois de mim: Senhor Jesus. Mais uma vez bem forte: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz, eu creio na tua palavra, eu creio, Senhor, que hoje tu entrastes na minha vida. Eu estou abrindo o meu coração para que tu entres e faças a limpeza
tudo que não presta, de todo sentimento ruim, de toda mágoa, de toda decepção, de toda frustração pessoal. Opere pelo teu Espírito a limpeza. Limpa-me, limpa-me, limpa-me completamente, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Opera em mim uma nova vida, renovação do meu entusiasmo, renovação da minha fé. Me torna, Senhor, comprometido com a tua palavra, com a tua igreja, para continuar vitorioso na tua presença. Amém. Você crê nisso? Você crê nisso? Então diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor.